E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer a cutscene que acontece logo antes da batalha começar, que é essa daqui. Vou mostrar rapidamente o que a gente vai fazer. Bom, eu vou tentar fazer o mais perto possível disso aqui, né? Não vai ficar perfeito, mas vai ficar bem parecido, tá? Então, vamos assim, ó. Ele chega descendo, então ele faz essa pose e começa a batalha, né? Mas no nosso projeto a batalha não vai começar ainda, porque a gente não tem a batalha pronta, né? Então primeiro vamos fazer a cutscene para depois fazer a batalha. Antes de começar a fazer a cutscene de fato, eu queria arrumar alguns pequenos bugs que surgiram por causa da escada, principalmente aqui. Olha só, se a gente vier aqui, ó, a escada aqui, quando a gente programou a escada, elas eram um pouco mais altas, né? E essa aqui, por ela ser muito baixa, quando sai dela assim, e o colisor espera um pouquinho para depois ativar, tu pode ficar assim parado no chão. Isso é péssimo, né? Então vamos resolver isso agora. Vem cá. Aqui no personagem, a gente vem aqui na nossa escada. Vamos procurar nossa escada aqui. Puxa o teclado Gamepad. Subir escadas. Aqui, ó. Isso aqui tu pode apagar, tá? E agora tu vem aqui no nosso dano, aqui perto do dano. E vamos colocar aqui no dano mesmo o que tem que ser feito. Então a gente aperta B aqui só para puxar um evento vazio. Coloca aqui em cima. Aperta C e vê se o X base está caindo. Então bota Fallen. Né, se o X base está caindo. E vê se ele está colidindo com a escada topo. Então X base, overlapping, escada topo. Ou melhor, tu vê se ele não está colidindo com a escada topo. Então se isso acontecer, tu pega colisões e seta como Solid Enabled. Isso aí vai ser o suficiente para resolver esse nosso problema. Vamos testar aqui rapidamente de todas as formas possíveis para ver que isso não dá mais errado, né? Ó, exatamente. Então, o problema nosso é que a gente fazia esperar um tempo para então ele setar o sólido como habilitado, né? Só que se a gente fizesse isso, se a escada fosse menor, como nesse caso era menor, o tempo não ia ser suficiente para o Mega Man já estar tá no chão certinho, né? O tempo ia ser um pouco mais curto do que o Mega Man chegaria no chão de verdade. Então o sólido ia habilitar antes do Mega Man pousar no chão. E isso ia fazer ele entrar no chão. Isso aqui evita que isso aconteça. Então se o Mega Man estiver caindo e não estiver colidindo com a escada topo, o sólido vai ficar desabilitado, vai ficar habilitado, tá bom? Isso vai ser bem tranquilo. E lembrando, deleta os outros eventos lá. Essa resolução foi feita pelo Fred Oliver. Obrigado, Fred. Ele me ajudou com essa parte do projeto e muitas outras aí. Então, uma coisa que o Mistério Games descobriu é que as bolas da morte não estão aparecendo nesse novo layout. Mas isso é bem simples. Vamos vir aqui onde é criada a bola da morte, aqui no Ismorto. Tem esse Create Object Bola da Morte, ele cria no Layer 2. E por ele criar no Layer 2, esse nosso novo layer não tem, esse nosso novo layout não tem um Layer 2. Então a gente coloca no animações.layerName, que isso garante que sempre vai criar a bola da morte no layer certo, né? Porque a gente sabe que as animações sempre vai estar presente nos nossos layouts. Isso aí já resolve esse problema também. Bom, vamos começar então aqui resolvendo, vamos começar então aqui a fazer a nossa cutscene, tá? Agora, a primeira coisa que eu quero fazer é mudar a nossa nave normal, a nossa SE nave, que ela vai ter uma animação diferente, tá? Então importa frames aqui dos arquivos e pega aqui nos assets, né? Tem uma pasta para vocês baixarem nova, tá? Uma nova pasta de assets do Storm Eagle. Essa não é a mesma do vídeo passado, tá? Então aqui, ó, tem essa nave grande aqui e ela vai se partindo ao meio assim, ó. Por que tá preto isso daqui? Tá bom, então olha só, ele tá aqui inteiro, né? Então ele vai. Como é lá no própria cutscene, né? Lá na própria cutscene que a gente acabou de ver. Então a animação aqui, obviamente, começa como zero, né? Porque ele tem que ficar nesse primeiro frame durante o começo e só acontecer isso aqui quando ele for destruir para aparecer a outra nave, tá? E também notem que essa nova nave que eu peguei aqui, ela não tem aquele elevadorzinho aqui embaixo. Porque o elevador ele vai ter que se mover, então ele vai ter que ser um objeto avulso, não parte da nave, tá bom? Então vamos pegar aqui nossos colisões aqui, e pega aqui a borracha e tira essa parte aqui, tá? A gente vai fazer a colisão ali por outra forma. Vamos então criar aqui um novo layer e colocar ele em cima do fundo, tá? Só que logo abaixo do fase 2, esse layer vai ser o elevador. A gente pode bloquear aqui colisões e tudo, só para não atrapalhar a gente. Clica duas vezes aqui e criar o sprite se_elevador. Coloca aqui. Agora pega o arquivo elevador Storm Eagle, que está aí na pasta da descrição que eu botei. E isso aqui,
Ajeita aqui o polígono de colisão. Primeiro coloca no bounding box. E depois coloca ele assim, ó. Aqui, aqui. Aqui no 32. E aqui no 32 também. Não é no 32? Eu acho que não. Tá, vamos colocar... eu tenho que mudar o X também. E no 32. Ó, porque ele vai colidir só nessa parte aqui, tá? O Mega Man daí ele vai atravessar essa parte aqui e ficar só nessa parte aqui, que é a plataforma que ele tem que pousar mesmo, tá bom? Bom, então o elevador aqui a gente tem que posicionar certinho na nossa nave. Vamos botar mais ou menos aqui, deixa eu pegar o número certinho. Agora com a seta mesmo. Queria que seja assim. Assim tá bom, ó. Na posição 593332, beleza? Bom, então como a gente fazer uma cutscene, a gente vai precisar mexer nossa câmera a nosso prazer, né? A nosso bel prazer, como eu falei no vídeo de antes. Bom, a gente vai ter que mover essa câmera de uma maneira que a gente queira, né? Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma variável de instância nela mesma, na câmera, que vai fazer com que se essa variável estiver ativada, a câmera não mova direto para o Mega Man toda hora, tá? Essa variável vai ser cinematic e vai ser uma booleana, que começa como falsa. Se ela for falsa, a câmera vai sempre no Mega Man. Se não for, a câmera a gente que move. E também a gente vai colocar aqui um cinematic passo. O passo seria tipo o que está acontecendo nessa cena, sabe? Pra gente saber, pra fazer assim a ordem das coisas acontecendo na cutscene, tá bom? Então eu vou vir aqui no nosso personagem e já fazer com que o Mega Man não consiga se mover, quer dizer, com que a câmera não consiga se mover até o Mega Man se ele for cinematic. Então tu aperta B aqui, puxa pra cá, aperta C, pega a câmera aqui, compara o booleano, e se ele for cinematic, ou no caso se ele não for cinematic, então isso aqui pode acontecer certinho, beleza? Então vamos começar então a fazer a animação acontecer. Aquela cutscene começa quando o Mega Man pousa no elevador, né? Então é isso que a gente vai fazer. Aqui no nosso Eventlist do Storm Eagle, que é só para esse layout, a gente vai criar aqui um XBase, collision, on collision with another object, e o objeto é o elevador. Então o XBase também, ele tem que estar no chão, floor, para garantir que ele não esteja flutuando, alguma coisa assim, só para evitar que realmente dê algum problema, tá? Então quando isso acontecer, a gente vai fazer tudo desabilitar. Desabilitar o dash se ele estiver com dash, desabilitar a piscada se ele estiver tomando dano, tá bom? Então vem aqui no X animações, não, no X base e seta, na verdade no X animações. E seta o flashing para stop flashing. Vem aqui na função e chama a função dash fin. Seta o estado do tiro do X base. Estado do tiro para nada. Para nada, para garantir que não bugue as animações. E agora tu pode fazer o que a gente sempre faz, né, que é desabilitar os grupos. Então, é porque a gente vai desabilitar totalmente o controle do controlador de animações, né, porque ele vai analisar um monte de coisa, se ele está andando, se ele está parado. Então a gente vai mover todas as animações do jeito que a gente quiser, tá? Não vai ser pelo controlador de animações. E também impede que o jogador se mova, né, desabilitando aqui o grupo de input teclado gamepad, beleza? Então agora a gente vai setar finalmente o valor da Cinematic, passo para 1, que agora ele vai ser o primeiro passo, né, da nossa cutscene. Então a gente vai pegar aqui a câmera e também setar o booleano Cinematic para True também, porque agora a câmera vai parar de se mover até o Mega Man, vai mover como a gente quiser que ela se mova. E seta a animação do X animações, seta a animação pelo X animações mesmo, tá? Não pelo estado do X base, porque isso não vai mudar nada. Seta aqui a animação do X animações para Idle, para ele ficar paradinho ali. E também seta os animações para o layer elevador. Porque é nessa hora aqui que o elevador vai puxar ele aqui, né? Vai puxar ele para cima. Então o Mega Man ele vai ter que estar atrás da nave dessa vez, beleza? Então coloque esses dois aqui para baixo para garantir, porque esses aqui vão tocar outro evento, então é melhor deixar eles para fazer depois. Então agora a gente vai fazer realmente uma cutscene. Isso aí vai ajudar vocês a fazer essa cutscene específica e também a fazer qualquer cutscene, tá? Porque é a lógica por trás da ordem de eventos, né? E isso a gente faz com uma variável que vai definir qual passo que a gente está na cutscene agora, beleza? Então o passo 1, a gente vai checar agora se a câmera estiver no passo 1. Se ele estiver no passo 1, então o que a gente quer fazer? A gente quer fazer a câmera se posicionar numa certa posição para fazer parecer que o Mega Man está subindo pelo elevador.
né? Então a gente aperta esse aqui e vem na câmera e compara o x dela. Vê se o x dela é maior que 450. Enquanto o x... Opa, tá difícil. Enquanto o x for maior que 450, tu vai setar a posição da câmera. Seta o x da câmera. Para self.x menos 80 vezes delta time. Isso vai fazer, então, enquanto ele estiver na posição errada, ele se mover até a posição certa. E quando ele se mover a posição certa, ele vai parar de se mover, beleza? É assim que a gente faz a câmera se mover como a gente quiser, tá? Então agora compara-se o y, copia aqui e vê agora o y, se ele é maior que 230. Se ele for maior que 230, tu vai setar então o y para self.y menos 80 vezes delta time. E coloque aqui o x para 100, tá? Porque a câmera se move para a esquerda um pouco mais rápido do que para cima. Outro movimento importante desse passo da animação é o movimento do elevador. Então a gente aperta S aqui e compara e pega aqui o elevador e vê se o y dele é maior do que 282. Ou seja, se ele está aparecendo na tela ainda, tá? Porque eu fiz um cálculo ali e com y282 ele não aparece mais na tela. Então agora, se for isso daí, a gente coloca as animações, o y de animações, setar o y dele, para o y dele, self.y, menos 90 vezes delta time. E agora a gente copia isso daqui, aperta R e troca as animações por elevador. O que você vai fazer? Enquanto ele estiver aparecendo na tela, ele vai subir. E quando isso aqui não for mais verdadeiro, ele vai parar de subir, tá bom? E com esse y aqui, a gente aperta um x para criar um else. E esse else é que vai mudar o passo da cutscene, tá bom? Esse else aqui tu aperta C e bota um trigger once também. Por que exatamente no y? Por que não nesse x aqui e nesse y aqui? Porque esse y aqui é a coisa que mais demora a acontecer. Então, no caso, se a gente colocasse aqui, provavelmente ia mudar o passo da cinematic antes de tudo realmente acontecer. Então, o ideal é tu mudar o passo da cinematic após tudo que tu quiser que isso tivesse acontecido nessa etapa da animação acontecesse, já tivesse acontecido, né? Então, para tudo ter acontecido, tem que botar para mudar o cinematic só quando tudo acabou. E tudo acaba quando esse aqui acaba também, porque esse é o último a acabar, entenderam? Então, esse aqui acaba, a gente muda o cinematic, seta o valor aqui do cinematic passo para 2. E o passo 2 da cinematic é simplesmente só esperar um pouquinho, tá? Então vem aqui na câmera, compara o instance variable cinematic passo, vê se é igual a 2. E se for igual a 2, então tu vai esperar um pouquinho, pode ser um segundo. E tu chama agora o cinematic 3, certo? O valor para cinematic passo 3. No passo 3, vamos ver aqui, compara a variável distância cinematic passo se for igual a 3. No passo 3, a câmera vai continuar a subir, né? Depois de esperar um pouquinho, ela vai continuar subindo, só que agora a câmera vai tremer também. Então aperta esse aqui, vem no câmera, compara o y dele, vê se é maior que 150. Se não for, quer dizer, se for, então seta o y dela para self.y, né? Novamente para ela se mover, menos 90 vezes delta time. Perdão, é 80, tá? Coloca um 8 aqui. E para a câmera se mover, para a câmera tremer, na verdade, né, para parecer que tipo ele está subindo e tem alguma coisa errada acontecendo, porque na verdade parece assim, que o Mega Man entrou, né, pelo elevador e ele destruiu as coisas que estavam lá dentro, né? Então as coisas começam a destruir, começa a tremer para parecer que tem alguma coisa errada. Então a gente pega aqui na câmera, que ela tem o scroll to, então bota chique aqui que o scroll to ele tem uma ação de tremer a tela. Então nesse chique aqui tu coloca 2 por 999, porque a duração não importa, tá? A duração a gente vai fazer ele parar depois de um tempo, tá? E a magnitude é constante, tá? Ele não vai reduzindo, então ele vai manter a magnitude 2 para sempre, então, até a gente parar a tremedeira. Então agora, quando isso aqui já tiver chegado a 150, aperta X, aperta C, bota Trigger Once e muda o passo da animação. E Cinematic, set value de Cinematic passo para, qual é agora? É o 4. Bom, o passo 4, ele vai fazer a câmera subir também, só que com uma tremedeira mais forte. Então a gente compara o Y aqui da câmera e vê se ele é maior do que 120. Deixa eu ver aqui, foi 150, né? Então, opa, na verdade era o cinematic passo, né? Então compara aqui o variável de distância cinematic passo, vai ser igual a 4. E aperta B aqui e bota Y20 para cá. E também coloca um shake, pode copiar desse daqui, e coloca uma magnitude 6 dessa vez, porque ele vai ser muito mais forte. E se for 120, então tu vai setar o Y da câmera
para self.y, né? Novamente para ela se mover para cima, menos 120 vezes DataTime. Dessa vez é bem rápido, tá? Se não, né, se ele já chegar nesse, se não for maior do que 120, né, que ele vai mudar de passo novamente, a gente vai fazer o X animações, setar a posição dele para 370, 199. E seta a posição do X base também, que é uma posição certinha assim, parada no chão para esperar a luta começar, tá bom? Também chama agora o passo, né, seta o valor do Cinematic Passo para 5 e coloca os animações como não espelhado, tá? Porque ele já vai aparecer olhando pro Storm Eagle, né? E bom, o passo 5 ele vai ser um pouco mais complexo, porque a gente vai fazer agora a explosão do cenário, que vai fazer aquela animação tocar e tudo mais. Então já vamos colocar aqui a comparação do Cinematic Passo, vai ser igual a 5. Mas antes vamos colocar alguns assets novos, tá? Como eu já coloquei a nave, só falta colocar alguns sons. Então coloco aqui os sons, importa os sons. Os sons agora são Destruição, Storm Eagle e Storm Eagle voando, tá bom? O Destruição é o som que faz quando as explosões estão acontecendo, e Storm Eagle voando é quando ele está descendo, né, pra pousar ali e a luta começar. E também coloco aqui já, aproveita e coloca as músicas novas. As músicas, deixa eu ver onde é que estão elas, aqui. Music Boss Appears e Music Boss Battle, que são as lutas, a luta do chefe e antes da luta do chefe, né, aquela musiquinha de introdução do chefe. Bom, e também uma coisa que faltou para a nave são variáveis de instância que a gente vai precisar para esse passo da nossa Cinematic. Então vem aqui nas variáveis de instância da nave e adiciona fumaça, underline linha, que tem o valor de 200. E também fumaça, underline coluna 1, que é 4 de 5. E fumaça coluna 2, que também é 4 de 5. A gente vai fazer as explosões, né, aquelas explosões de fumaça aparecerem assim juntinhas, tá? Então vamos lá. Então aqui no passo 5, a gente vai fazer a animação começar a tocar. Então a gente vem aqui no nave e seta a speed da animação, aqui no speed, bota 3. Agora a gente vai ter que criar uma animação, uma estrutura de repetição para fazer as fumaças aparecerem. Então vamos vir aqui, apertar S e vem no sistema e coloca um for de 1 até 6. E dentro desse for, coloca um repeat. Repeat, que vai ser 15 vezes. Já vou explicar o porquê de tudo isso, tá? Mas antes, uma coisa que eu esqueci aqui, coloca no snave frame on frame change. Ele vai criar uma explosão de fumaça a cada vez que o frame mudar, tá bom? Então, bota aqui na nave, aperta, adiciona uma ação ali da nave e subtract from fumaça linha 7 vezes 15 e vem aqui na nave de novo e add to fumaça coluna 1, 8. E nesse repeat 15 vezes, tu vai realmente criar o objeto. O objeto de fumaça é o mesmo que o efeito de wall slide, tá? Então a gente coloca aqui o efeito wall slide. No layer pode ser no objetos, para ele ficar assim na frente, né? O X vai ser se nave ponto fumaça coluna 1 e o se nave ponto fumaça linha para o Y. E tu vai adicionar, opa, não é do sistema, tá? É da nave. Tu adiciona aqui ao fumaça linha 7, tá bom? 7 por quê? Porque o nosso efeito ele tem 7 de altura, então ele vai botar um objeto a cada, assim, um pouco para baixo cada vez. E agora tu copia esse daqui e coloca esse add aqui, tu muda para subtract from fumaça coluna 2, subtract from fumaça coluna 2, 8. Vai ser a mesma coisa, só que ao invés de adicionar 8 ao fumaça coluna 1, ele vai subtrair 8 do fumaça coluna 2. E também ele vai criar esses objetos de fumaça. Então, essa repetição aqui eu vou ter que explicar, né? Porque ela já está pronta, só que ela é um pouco complexazinha, né? Então, o que isso aqui vai acontecer? Ele vai criar aqui bastante fumaça e bastante fumaça aqui. E depois bastante fumaça para cá e bastante fumaça para cá. Como é que isso vai acontecer? Bom, esse for aqui, ele serve para dizer que vão ser 6 vezes que isso aqui vai acontecer
E a cada for aqui, ele repete 15 vezes. Então ele vai ser assim, ó. Primeira coisa que ele vai fazer. Então, primeira vez, né? É a primeira parte da repetição. Ele vai subtrair 7 vezes 15 do fumaça linha. Já vou explicar por que disso. E vai subtrair 8 do fumaça coluna. Subtrair 8 quer dizer que ele vai colocar um pouco para a esquerda, né? Então tá, ele vai repetir 15 vezes, criar o objeto na fumaça coluna, né? Então ele vai manter sempre no mesmo X, só que ele vai adicionar 7 a fumaça linha toda vez, para botar sempre um pouco mais embaixo. Tá bom? Sempre um pouco mais baixo. Então ele repetiu isso aí 15 vezes, beleza. Então ele volta para cá, que vai ser agora a segunda repetição. Nessa segunda repetição, ele vai subtrair 7 vezes 15 do fumaça linha. Para que essa subtração? Porque, vocês lembram que nosso fumaça linha, agora o valor dele vai ser bem para baixo, né? Se a gente não fizesse essa subtração de 7 vezes 15, que seria tipo 7 vezes o 15, que foi 15 vezes que ele desceu, né? Ele iria continuar a criar fumaça na linha assim para baixo, né? Ele ia continuar descendo. Mas não, a gente subtraindo esse valor, ele vai voltar lá para cima, e na próxima repetição, ele subtrai 8 do fumaça coluna, para ao invés de criar nessa coluna aqui, ele cria nessa outra. Tá bom? Vocês vão ver esse efeito em prática e espero que isso fique mais claro lá, tá bom? Mas é essa coisa. Então ele repete segunda vez, repete 15 vezes e depois ele volta para cá, bota a linha de volta no topo e bota um pouco mais pro lado para criar na outra coluna, tá bom? E isso aqui, ao invés de subtrair, ele vai adicionar, porque ele vai criando para a direita ao invés de para a esquerda, tá? Essa é a única diferença entre os dois. Ele vai criando fumaça para cá e fumaça para cá, beleza? E nessa fumaça, a gente vai ter que criar também algumas explosões, né? E para criar explosões, a gente precisa das explosões em si. Então vamos ver aqui na sala de testes, que eu quero botar todas as coisas que precisam ser guardadas aqui, né? Tipo, como tem todos os fades, tudo aqui mais. Então clica duas vezes aqui e vem no sprite e coloca efeito explosão. Então tu importa os frames dos arquivos e vem aí, pega a explosão que está na descrição, né? Download que vocês fizeram e abre todos os frames aqui. Coloca a velocidade de 15 e show de bola. Agora que a gente criou esse frame, a gente vem aqui no ePersonagem nessa pasta, nesse grupo de efeitos, a gente copia qualquer um desses aqui e troca isso aqui pelo efeito de explosão. Que quer dizer que quando o efeito de explosão terminar, o efeito de explosão vai destruir, tá bom? Isso é bem importante para ele não ficar parado ali, né? Então agora a gente vai criar outra estrutura de repetição para o efeito de explosão aparecer. Então vai ser um for também, tá? Vamos pegar aqui no sistema um for de 1 até 6. Na verdade, de 1 até 12, tá? Desculpa. De 1 até 12. E esse for aqui, aperta C e sistema pick random instance. Pega uma instância aleatória do efeito wall slide. Ele vai criar uma explosão. Tá? Vem aqui a adicionação do sistema, create object. Pega o efeito explosão, coloca no layer Mega Man, que é um layer acima do objeto, né, que é bem importante para a explosão aparecer na frente da fumaça. E coloca o X no efeito wallSlide.x. Opa, efeito wallJump não. wallSlide.x e efeito wallSlide.y. O que ele fez então? Ele vai repetir 12 vezes, pegar uma instância aleatória do efeito wallSlide e criar o objeto explosão assim nas instâncias aleatórias do wallSlide. Isso vai ser um efeito bem legal, tá bom? E essa aqui é a nossa explosão, ela vai destruir automaticamente e tranquilo. Então agora vamos checar aqui no Cinematic Passo 5, vamos ver se a nave está no frame 1. Se ela estiver no frame 1, vamos fazer algumas alterações que vão ser importantes mais pra frente, tá? Então aperta S aqui e coloca um Trigger Once e faz ele tocar uma vez o seguinte. Bota os animações no Layer, Move to Layer. Fase 2. Coloca também o X base no fase 2, tá? Não vou colocar ele de novo no Layer Mega Man, porque se a gente fizer isso, eles vão aparecer na frente da nave destruída, da nave pronta, né? Então, isso ia ficar feio. Então, tu pega a porta e coloca ela como invisível. Coloca ela na posição Set Position to 00. Tá? Então, a porta ela vai sumir do mapa, porque ela iria poder servir como colisão para o Mega Man. Então isso ia ser horrível, né? E bom, a gente vai colocar isso na fase 2 porque a gente quer que eles surjam assim que o Mega Man apareça assim atrás da explosão, né? Não na frente dela, beleza?
E na verdade esse trigger aqui é desnecessário, tá? Então tu pode pegar esses aqui tudo e botar pra cá. E tu aperta S aqui e coloca pick all. Pega todas as escadas. Opa, é só a escada, né? Pega todas as escadas e destrói elas. Escada destrói. E tu pega todas agora, todas as escadas topo. E destrói também, beleza? Não dá pra substituir porque é outro tipo, né? Então, escada topo destrói. Então ele destruiu todas as escadas para elas não atrapalharem mais, né? Então também, outra coisa é sistema. Every x seconds, every 0.3 segundos, tu vai criar o som, né? Play. Toca o som. Destruição Storm Eagle. Beleza? A cada 0.3 segundos ele vai tocar uma explosãozinha, vai ser legal. E aqui, opa, valeu. Cinematic Passo, tu vai checar se a nave acabou. Se a animação da nave acabou. Quando isso acontecer, vai mudar o passo da animação para o próximo, né? Então, câmera, set value de Cinematic Passo para 6. E agora é o próximo passo da animação. Vamos já botar aqui no câmera, compare esses verbos Cinematic Passo para 6. Vamos ver o que vai acontecer agora. Bom, para esse passo a gente vai ter que criar o Storm Eagle, tá? O objeto dele. Então clica duas vezes aqui na sala de testes para ele ficar aqui guardadinho também. Bota o sprite, pode colocar SE _ Storm Eagle. Bota aqui no fade, tanto faz, ele vai ser criado depois em outra coisa. Vamos colocar aqui duas animações diferentes. Uma vai ser voando e a outra vai ser pose, tá? Por enquanto vão ser só essas, tá? Depois, quando a gente for fazer a luta dele, a gente vai colocar as outras. Então, importa frames dos arquivos e vem aqui no Storm Eagle, onde vocês vão estar assim, né, com tudo já colocadinho, só que pega aqui só o batendo asas. Não, na verdade é o voando, né? Pega eles todos aqui. E agora aqui na pose, tu adiciona os frames dos arquivos e vem no intro. Pega todos aqui também. O voando, ele tem velocidade de 10 e o último frame é 2 de speed, porque ele vai ficar um pouquinho mais de tempo, tá? E o voando também é loopando, tá? Então, ó, certinho assim e pá. E o pose, o primeiro frame dele tem 4... Opa! Tem 4 de speed. Minha voz tá meio rouca, tá? Desculpa. Tem 4 de speed e ele... Porque ele espera um pouquinho antes de fazer aquela pose com o braço pro lado, né? Então agora ele vai fazer assim, assim, assim e pá. E o voando tem velocidade de 10 e o pose tem velocidade de 8. Beleza? E não precisa loopar, tá certo? Vamos colocar eles aqui então no ponto de origem para baixo. Deixa eu bottom. E é importante que a gente coloque a perna deles juntinha, assim, pertinho, né? Ah tá, na verdade vamos aplicar em toda a animação, né? Flight or Animations. E aqui no pose, olha só, é bom que a gente coloque o ponto de origem no meio das pernas dele. Porque olha só, aqui já fica muito pro lado, então bota pra cá. Aqui também. Um pouquinho pro lado. Aqui, principalmente aqui, né? E aqui também. Então aqui fechou. Vamos voltar aqui para nossa fase do Storm Eagle. E vamos ter que fazer uma alteração no colisor aqui, nesse objeto de colisões. Bom, por quê? Porque esse daqui, olha só, se vocês pegarem aqui a fase destruída, olha só, o chão é aqui, ó, o chão não é dessa forma assim. Então a gente tem que criar um novo objeto para as colisões, tá? Então vem aqui no Object Types, na verdade a gente pode clicar duas vezes em algum lugar aqui, e eu criei um sprite, não, um tilemap, que vai ser o Colisões Storm Eagle, que é só dessa batalha que vai precisar. Então coloque na Colisões e pega o Colisões aqui que a gente criou, né, que é esse que tem várias formas. Esse aqui, ah tá, ele está com 32x32, coloca 16x16 e coloca ele na posição 6x6, que é como a gente colocou o Colisões normal. E agora tu pode fazer o seguinte, como a gente está só vendo destruído, tu pode colocar assim, ó. Opa, não consigo. Pega o lápis, né, e clica em algum dos quadrados aqui, o quadrado grande principalmente, né. E agora tu apaga colisões aqui só pra ver. Ó, é a partir daqui e é toda essa parte reta daí. Então, ó, a partir daqui, pega o lápis, ó, bota até aqui, né. A gente não consegue ver, mas está escrevendo. Bota até aqui. Sim, e deixa eu ver se fechou. Vamos botar aqui no colisões e fechou, é até ali mesmo, tá bom? Então esse colisões, ele obviamente não vai ficar agora aqui, né? Mas a gente vai colocar ele logo logo. A gente vai colocar ele, por enquanto, para fora do mapa, para ele não aparecer, para ele não atrapalhar o jogador, né?
Então a gente pega ele aqui, o Storm Eagle, e bota ele pra cá. É só bem retinho mesmo. E vamos colocar também ele como sólido, né? Porque ele tem que ser sólido para ele poder pisar em cima. Então coloca como solid. E vamos fazer agora a animação do Cinematic do passo 6. Bom, então aqui nesse Cinematic passo 6, a gente vai apertar esse aqui e pegar um Trigger Bounce. Uma coisa que vai tocar uma vez só durante a animação inteira. Esse aqui, isso vai ser colisões, destruiu colisões. Tá? Esse é o colisões que estava antes. E o colisões Storm Eagle, tu seta a posição dele para 6x6, que é a posição que o colisões estava antes. Tu vai criar o objeto Storm Eagle no layer, pode ser Mega Man, e no X é X animações ponto X mais 180, que ele vai ser um pouco mais pro lado, e Y vai ser 0, que ele vai estar lá em cima mesmo, tá bom? Então agora sobre o som, vamos fazer o som para tudo, e também fazer agora o som, depois de parar tudo, tocar a música certinha, que é a música do Boss Appears, né? Opa, não botei. Play. Boss Appears. Done. Então vamos fazer a câmera parar de tremer, que é bem importante. Então a gente pega aqui a nossa câmera, adiciona ação nela, de shake, coloca na magnitude 0 por 0.1, que vai ser só para ele parar mesmo, tá bom? E é importante que antes de destruir o colisões, tu coloque o colisões na posição certinha, né? Para que ele não destrua e o Mega Man caia antes de criar a colisão certa, tá? Então agora aperta S aqui e checa se o Storm Eagle está colidindo, né? Tá overlapping com o objeto colisão Storm Eagle. E checa se ele não está colidindo com o objeto. Se ele não estiver colidindo com o Storm Eagle, colisão Storm Eagle, então tu vai adicionar a animação dele, animation, para voando. E também colocar o Y dele para self.y menos 80 vezes delta time. Ou melhor, mais 80, né? Porque ele tem que descer. E se isso for mentira, né? Aperta X e bota um else, seta a animação dele para pose. Que se for mentira quer dizer que ele está no chão, né? E também agora, última coisa, aperta S e coloca um Storm Eagle is on screen, vê se ele está na tela. Se ele estiver na tela, adiciona uma ação aqui de every. Ação. Não é ação, né? É condição. De every 0.5 segundos, tocar do áudio, tocar o som Storm Eagle voando. Isso aqui também é fora da cutscene, tá? Porque ele vai tocar isso sempre que ele tiver com a animação de voar. E também tem que colocar que é a animação de voar, né? Então aperta C aqui, Storm Eagle, compara a animação dele e vê se está tocando a animação voando. Beleza? Isso aqui pode colocar lá pra cima, porque é uma coisa que vai acontecer sempre. Opa, botei ali embaixo de foto, né? Faz parte, coloca aqui pra cima. Porque sempre que ele estiver voando de alguma forma, né? Seja pra cima ou pra baixo, durante a luta ou não, ele vai tocar o som dele voando, tá bom? Bom, muito simples, né? Você já sabe o que aconteceu, né? O nosso elevador está sem behavior de solid. Muito, muito, muito simples. Pronto. Isso foi difícil de corrigir. Bom, gente, um erro aqui na animação de explosão, que no Cinematic passo 5, eu não coloquei a coluna 2 nesse lugar aqui, né? Porque esse aqui é o que subtrai 8 da coluna 2. Eu tenho que colocar a explosão na coluna 2. E o resto tá certinho, né? Beleza? Então agora que isso foi resolvido, vamos testar nosso jogo. Bom, gente, você pode pensar que bugou alguma coisa ali, mas não, né? O Storm Eagle tocou a animação de pose e realmente não tem mais nada para acontecer, né? Porque a gente ainda não programou o que tem para acontecer. Certo? Bom, então, esse vídeo vai ficando por aqui. Foi bem longo, a cutscene ficou bem massa, eu gostei muito do resultado, tá?
Se tiver alguma dúvida, se alguma coisa bugou no de vocês, comenta aí, beleza? Deixa um like no vídeo. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve e clica no sininho, ativa notificações para receber sempre que eu lançar um vídeo novo, receber uma notificação no celular, no YouTube. Comenta aí alguma coisa que achou, dúvida ou qualquer coisa, beleza? E até a próxima.